Agora sim. Agora sim. Quero saber o primeiro seguinte. Vocês que estão aí nos comentários, você fez o Para Casa? Não, vocês assistiram? Vocês assistiram Round 6? Que meio mundo já assistiu, né, pelo jeito. O mundo né? já assistiu Round 6, também conhecido como Squid Game, que é a tradução. O Jogo da Lula. O Jogo da Lula. E, obviamente, não traduziram literalmente no Brasil por motivos óbvios, né? Porque, né, vocês imaginam... Para evitar mais memes. Para evitar mais memes, né? Mas tá aí, Squid Game, o maior sucesso da história da Netflix, e isso é confirmado essa semana por eles. Loucura, bateu né? Bridgerton. Né? Bridgerton era a série Quebrou a Coreia do Sul. Quebrou a Coreia do Sul, né? E o Gui tá os falando... provedores, o né? K-pop já dava esse anúncio. Os caras estão tomando Quebrou conta do os mundo, provedores da Coreia do Sul, que está processando a Netflix. E o que eu mais recebo de release atualmente, aqueles releases de psicólogos e tal, que a gente recebe nas perennials, né? É assim, como lidar com o Round 6 se seus filhos querem ver. Ixi, o primeiro e o último capítulo e alguns trechos que minha mulher deixou, né? Acho que vale a dica, né? Não é para criança. Não é para criança. 16, né? Acho que a censura é 16, né? A aluna tá com 11 e ficou assim, enlouquecida. Não é para criança. Bom, para quem não sabe do que se trata, Round 6, a série coreana, ou O Jogo da Lula, é uma série, a trama da série são várias pessoas, centenas de pessoas, que a gente vê logo no primeiro episódio, né? Que são pessoas que têm problemas financeiros, né? Então, o personagem principal lá, a gente não vai se atrever a falar nome de ator de ninguém aqui, tá? Losers absolutos. Losers absolutos, Assim. E que são cooptados ali, né? Abordados, né? Por pessoas propondo para eles participarem de um jogo, né, de um jogo que eles não falam direito o que é esse jogo, e que ao final desse jogo o prêmio é um prêmio de milhões. Aliás, né? Um parênteses, eu não a moeda da Coreia tá precisando cortar 3 zeros, né? Né? Porque é tudo bilhões e trilhões, né? Qualquer café lá 10 mil, enfim. Tá precisando cortar uns 3 zeros. O troquinho lá é 10 mil, né? Mas tem uma coisa que você tá falando aí. Quem assistir tem que prestar atenção no começo, porque todas as tarefas que eles falam dos jogos que eles precisam jogar são jogos infantis da Coreia. Isso. A primeira cena da série é o Jogo da Lula. Que eu não conhecia. Que a gente não conhecia. Esse é de lá mesmo, e que a gente precisa prestar atenção ali, porque ele faz parte depois da trama, e você vai entender por que chama o Jogo da Lula. Isso. E aí essas pessoas são levadas para esse local, né? E começam a participar desse jogo. Qual que é a história do jogo? São 6 etapas, né? Por isso o Round 6, né? Que é as 6 etapas. São 6 etapas do jogo, e em cada etapa, os participantes eliminados são realmente eliminados. Eles morrem, né? Então, aí começa a história, o moral, né? Então, quanto você está disposto a lutar por um prêmio em bilhões de dinheiros lá deles, né? Sendo que para você chegar nesse prêmio, você vai ter que eliminar, realmente, matar, ou vai ver as outras pessoas mortas, e só um vai levar o prêmio. São tipo 400 pessoas no início, né? E aí a coisa vai afunilando. Eu acho o seguinte, entrando aqui no... O que o Gui tá falando aí? Deixa eu falar que o Gui aqui, ó. Aí, no terceiro dia após a estreia, chegou mensagem da escola dizendo que as crianças estavam comentando sobre a trama. Uma mensagem para que os pais se inteirassem se os filhos estavam assistindo, pois pelo teor das conversas era preocupante e elas tiveram que fazer esse comunicado. Exatamente o lance dos jogos infantis que chamou a atenção. Quer dizer, isso é uma pegadinha, né? Porque como os jogos são infantis, os pais acabam achando que vão botar as crianças podem assistir. Mas não, gente, não é uma série para criança, é uma série muito violenta mesmo, né? O Rodrigo está falando aqui que R$1 equivale a aproximadamente 216 wones. Né? Eu não sabia disso. Uma loucura. O que eu achei, vou começar falando, aí vocês emendam, né? O que eu achei do Jogo da Lula? Vou chamar de Jogo da Lula. Eu acho que, assim, não inventa nenhuma roda, né? Não tem nada de novidade ali. Principalmente se você assistiu a série de filmes Jogos Mortais,
se você assistiu a série de filmes Jogos Vorazes, Jogos Mortais e Jogos Vorazes, e eu fiz uma comparação também com aquele filme que está na própria Netflix, que é O Poço. Vocês, não sei se vocês lembram desse O Poço, que era aquele... Era um poço mesmo, né, com vários andares e pessoas presas ali, que a comida ia descendo, né, e quando chegava lá embaixo, não tinha mais comida, né, as pessoas tinham que comer enquanto a comida ia descendo, então tinha toda uma coisa ali de luta de classes para poder chegar em cima, embaixo, enfim, e os privilégios ou não. Eu montei isso tudo na minha cabeça, e aí eu consegui gostar do jogo da Lula até a página 12 ou 13, né? Porque eu não vi muita novidade no formato. O formato parece inovador, mas para quem assistiu isso tudo não é inovador, né? O que é legal? O que é legal? As cenas as 6 provas, né? É o mais legal da série. Você fica apreensivo. Você realmente fica apreensivo. Eles te colocam quase que no lugar dos jogadores ali, do tipo assim, o que vai vir agora, né? Do, tipo, que prova que vai ser. E realmente as soluções que eles encontram para as provas, né? E assim, e quem vai morrer, quem não vai, né? São bem interessantes, né? Outra coisa que eu gostei foi esse subtexto de dilema moral e dilema econômico. É uma puta crítica ao capitalismo mesmo, né? É uma puta crítica ao capitalismo. Então, até onde você vai para ganhar dinheiro, né? Não é, quase que não é o subtexto. Isso aí é a série, né? Até onde você está disposto a ir para ganhar dinheiro. E o dilema moral de se eu vou matar o meu amigo ou eu vou deixar o meu amigo, as amizades que são feitas ali, né, naquele ambiente, eu vou deixar o meu amigo morrer ou eu vou salvar, né? Eu posso, se eu salvar, eu vou estar me prejudicando porque é mais um para concorrer comigo para o prêmio. Então tem essas questões todas. Entre outras, que são, em alguns casos, a relação dos personagens com os familiares que ficaram do lado de fora. Eu sempre gosto de ver essas séries de fora, porque a gente é muito doutrinado com séries americanas, né? Sim. Com filme americano. O jeito de enxergar é o jeito de enxergar, e assim, quando você pega um para além da coisa técnica, né, de que já foi visto em outros filmes ou outras temáticas, e você vê que o problema social, que a luta de classe, ela é mundial. É muito doido você ver que a gente está aqui discutindo, né, uma história, né, a gente está aqui no Brasil pensando que as pessoas estão aqui correndo atrás de ossos, né, de carne, porque não tem carne, né, não tem dinheiro para comprar carne. E aí quando você olha que lá na Coreia do Sul, que é do outro lado do mundo, as pessoas ali, elas estão endividadas, porque, na verdade, eu estava lendo que a Coreia do Sul, de fato, as pessoas estão muito endividadas. O país está passando por uma crise muito grande. Então, quando você pega um diretor em que ele faz da forma dele, porque ele não fez isso achando que Round Six, que o jogo da Lula ia chegar no mundo inteiro da forma como chegou. Mas quando você coloca ali não só a história que você entende que a luta de classes, ela é realmente, ela está no mundo inteiro, da forma, mesmo você contando de uma forma quase, é bizarro isso que eu vou falar, mas assim, é contado de uma forma quase poética, porque quando você mistura jogos infantis e, né, você pega lembranças da sua infância, que você tem que botar ali a sua cabeça para pensar como é que você jogava na sua infância, para conseguir jogar como adulto, tem tanta coisa ali, para mim tinha tanta coisa no subtexto ali, sabe? A forma como você leva a sua vida, a forma como você era criança e você, né, a sua ingenuidade, a forma como você se torna um adulto dependente mesmo do dinheiro, dependente mesmo das coisas. É um paralelo eu achei tão legal, sabe? Depois que você vê, depois que passa, que eu fiquei pensando. E a história também de você pegar, ainda lá, não vou contar essa parte, mas assim, você sempre vai ter os poderosos, sempre vai ter as figuras que tratam aquilo ali, né? As pessoas como a banalidade da violência, a banalidade da forma... E vou falar mais, essa história que a gente tem ética, a gente não tem.
para sobreviver, a gente não tem ética. Se você precisar sobreviver, porque a gente nunca passou fome. De novo, porque a gente nunca passou. Ninguém suporta uma auditoria, porque a gente nunca passou fome, porque a gente nunca passou de verdade, lutou pela sobrevivência, sabe? De um filho, de uma mãe. Então eu até li ali uma crítica falando, uma só, falando que o Round Six não tem nada dessas coisas, dessas filosofias sobre a vida. Tem sim. Ela tem sim. E ela tem contada por um sul-coreano, que inclusive bota ali um problema deles, que é uma refugiada da Coreia do Norte. Então, assim, é outro problema que eles têm ali. É uma forma, nesse mundo globalizado que a gente modelo tem... na vida real, tá? E a minha é de uma das Blackpink. Aí a menina? Pois é. E aí, assim, a gente vê ali que sim, que o mundo está globalizado, que a gente está ali entendendo que o mundo... gente, a fome, a miséria, os problemas causados pelo capitalismo, a forma como as pessoas lidam, a falta de ética que a gente tem ao lidar para tentar sobreviver... Isso tudo tá ali. É o que o Rodrigo tá falando aqui, ó. Acho que todos nós estamos em um jogo de sobrevivência com as regras criadas pela elite, né? Gente, é impossível você assistir essa série e não fazer uma comparação com a nossa vida mesmo, não. Inclusive, outra coisa que é legal da série, que assim, o jogo, assim, isso não é spoiler, né? Mas o jogo parece, não, então selecionaram aquelas pessoas que foram parar lá e tal, assim. O tempo todo tem a coisa do jogo que é muito claro e dos caras que estão ali se divertindo, inclusive, com aquilo tudo que está rolando, que estão nessa elite, que estão mandando, né, que estão criando esse jogo e colocando as pessoas nessa condição também. Eles assim, olha, vocês escolheram estar nesse jogo e tem várias coisinhas, né, tipo assim, discussões democráticas, inclusive, né, do tipo, olha... Tá acontecendo, mas tem esse prêmio, né? É isso. Assim, se vocês não quiserem, vocês podem sair. Vocês decidem ali. Né? Aí que vai rolando. E tem uma cena que a gente não vai contar, mas assim, tem uma cena final. A gente tá se esforçando aqui para contar sem contar. Tem uma cena final tem uma frase que me pegou também. Isso não vai fazer diferença mas a frase é o seguinte: vocês apostam em cavalos. Vocês apostam em cavalos. Vocês apostam em cavalos. Então, assim, o ser humano aposta em cavalo, né? Então, assim, tem umas coisas, teve muito... Mas já quero deixar aqui claro, porque Baixo deve estar me escutando e me achando louca. Os três primeiros episódios, de verdade, eu comecei a ver com muita má vontade. Eu comecei tentando entender por que essa série estava fazendo tanto sucesso, porque... ainda é uma interpretação para a gente muito caricata. A forma como eles fazem, aí por isso que eu estou te falando também que é um exercício que a gente tem que fazer para ter paciência, porque é um outro tipo de interpretação, é um outro jeito de falar, inclusive, né? A forma como ele... chorona, às vezes. Pra gente soa caricato, que às vezes soa meio bobona, sabe? Mas não é. Então, assim, os 3 primeiros capítulos, tenha paciência, porque você fica meio, te fala assim... isso aí, tô achando esse negócio meio estranho. É possível, mas aí você vai entrando na história, aí você vai entendendo. Mas você quer ver. Aí você quer ver. E o roteiro é muito bem construído, aquela coisa do cara saber cada capítulo, tem uns que são maiores que os outros, né? Tem capítulo com 52 minutos. Tem um capítulo com meia hora. Então, assim, e eles terminam sempre, você fala, agora é impossível, agora eu vou pro próximo. Essa amarração é perfeita. Peço, por favor, para não ter segunda temporada, porque por favor, assim, não tem. tem. A crítica já foi feita ali, a gente já saiu para pensar dali, não tem. Não me faça como The Handmaid's Tale, pelo amor de Deus. Agora, essa coisa de tolerância, né, é muito engraçado, porque uma das personagens ali, também isso não é spoiler e tal, que é uma que irrita bastante. Eu acho que quem assistir vai entender, na hora que assistir vai lembrar dessa fala minha. A mais irritante. A mais irritante. Cara, várias vezes assistindo eu falava assim, bom, nesse contexto, eu já teria matado essa figura. Ela não duraria tanto. Tá vendo, gente? Aí, ó. Naquele contexto. Naquele contexto. Claro. E outra coisa que a gente foi brincar, tem que falar, isso também não é uma das brincadeiras, né? Batatinha frita, 1, 2, 3. Que é a primeira, né? Que todo mundo já sabe. Virou meme e tal. Meme. Eu tô lá em casa um belo dia, a gente tá no final de semana lá, a Luna resolve querer brincar loucamente Batatinha 1, 2, 3. Ela tinha visto o primeiro lá, enfim...
fizeram o complô das duas lá e eu não estava sabendo, nem, enfim, de como é que era a série. Karina acho que tomou cuidado para a aluna ver o que só poderia ver, não sei exatamente. Nossa, mas o que ela poderia exatamente. ver ali que eu não tô... Gente, só a primeira meia hora antes do... Porque na idade dela, a criançada agora, não sei se você sabe, então é uma fase de anime, né? Que tá assim, tal. Gente, e anime é violento pra caramba. Então, na hora de matar, agora, é isso, assim, a mim incomoda. Assim, eu não falo nem por ela, só pela minha filha, não. Assim, eu acho que aquele tipo de violência é um pouco do que cansa na série, inclusive. Eu acho que tá... Às vezes parece gratuita a violência. Às vezes a violência é gratuita demais. Gente, não é. É ele mostrando pra gente o quão a violência está banalizada na nossa vida. O que vocês acabaram de falar é verdade. As pessoas estão matando ali e a gente está cansado porque tem muita matança. Ninguém discute que aquilo não é normal, que o que a gente vê de matança todos os dias nos jornais não é normal. Hoje eu li na internet uma coisa e que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que é o seguinte: a gente precisa parar de naturalizar as coisas. A gente precisa parar de naturalizar, de achar que aquele tipo de violência é normal, porque não é. Do mesmo jeito que a gente naturalizou 600 mil mortos da pandemia. Não é normal, gente. Não é normal isso. Não é normal, entendeu? Não é normal. Inclusive, assim, na pandemia, se a gente for fazer o paralelo assim, com o Round 6, a coisa dos caixões, né? Como vai desenrolando ali aquela quantidade, o que a gente ficou vendo a cena da pandemia, né? Dos cemitérios, aquela coisa toda assim. Tem hora que a gente vai falar assim, normal, tô morrendo mais quantos? Hoje foram mais 1.000, né? Mais 1.000, Era alguém que você conhecia, Num determinado momento da pandemia, a gente parou, inclusive, de prestar atenção. Tipo, quantas pessoas morreram hoje? Hoje morreram só 200. Gente, 200 pessoas. A gente tem que parar de banalizar as coisas. E tem uma coisa também que eu acho que ele... Gente, é o que eu falo. O mais louco dessa série é pensar que isso é uma reflexão de um cara lá da Coreia do Sul. Isso. Que a gente nunca, não é um país próximo, eu tô falando aí especificamente pra gente no Brasil, tá? A gente é um país que a gente não tem muito contato, que a gente, né, teve agora com Parasita, porque nós estamos começando a entender agora o que é que eles produzem. Todo, mas, assim, eu me identifiquei mais ainda, porque eu falei assim, gente, isso é muito do ser humano. O cara tá na Coreia do Sul, que a gente não tem o menor, e a gente tá aqui se identificando e entendendo o que é. E aí eu fiquei pensando naquela galera que ele colocou, né? Os VIPs, os caras lá. Isso aqui, ó. O Rei Inácio acabou de falar aqui, ó. Aquela cena com os apostadores bilionários, os VIP, eles comendo, rindo, no mesmo instante do jantar do Temer com a elite de São Paulo. É isso aí mesmo. Isso. E te digo mais, Rai, ainda tem uma coisa que é o seguinte, eu fico pensando, tem se discutido tanto, né, nos como é que fala? Nos bate-papos sobre política, não na internet, mas os presenciais. Sobre os Rockfields, sei lá, os que mandam no mundo, né? Essas famílias muito, muito ricas e que estão mandando no mundo, e que mandam, os Bilderbergs, que mandam e não desmandam ali sobre a vida dos países, sabe? Eu li recentemente um texto falando sobre como a América Latina... li um texto não, gente, pelo amor de Deus, eu vi o Mujica dando uma entrevista, né, de como a América Latina, ela sofre esses humores dessa galera já há um bom tempo, né, a gente fica refém daquela coisa, né, agora eu quero ditadura, não, agora eu quero um presidente de esquerda, não, agora eu quero financiar um ultradireita, sabe, e a gente fica ali, igual um Round 6, tentando, um passando por cima do outro, tentando ganhar nosso dinheirinho no final do mês, nos entorpecendo aí de vinho para dar conta dessa vida muito louca. Agora, tem de novo o Leme, eu lembrei, no livro do Leme, ele vira e fala uma hora... O Leme permeou o programa, porque ele era um colecionador de artigos nazistas, né, de guerra, porque ele cresceu no pós-guerra, ele nasceu, né, no pós-guerra logo ali, e aí com o tempo deram a adaga e tal... E ele fala, cara, as pessoas se preocupam com a minha coleção, assim, isso não me faz nenhum fã, pelo contrário, eu acho que isso me faz lembrar o tempo todo dos absurdos da guerra, e quem foi culpado foi quem não virou as costas. E que não quis achar Hitler e sua turminha um problema. Aí ele cita um episódio na guerra, lá no início, né, da construção do nazismo, fala, cara,
Ali os franceses poderiam ter abafado o Hitler e os próprios alemães, a galera falou, esse povo é muito louco, né? Não dá para aceitar isso, não. Não abafaram o caso, assim, quer dizer, deixaram ser menor, né? Aqui a gente viu o que a gente acha assim, esse cara aí não vai fazer nada, não. É um doidinho. Agora, é um doidinho. Voltando à história da Coreia, eu acho muito foda agora a gente ter uma série coreana como a mais vista da Netflix. Eu acho que assim, isso é tão simbólico. Psy com Gangnam Style, que mudou a música, que na época foi o clipe mais assistido do planeta. Aí veio a história do K-pop, já impulsionado por isso, mas era música, né? Aí veio o Parasita, levou o Oscar também, quando ninguém esperava, e agora uma série, quer dizer... Porque a gente já eles falou... ganharam a Copa do Mundo e pronto. Já ganharam a Copa do Mundo. Ganharam da Alemanha, tiraram a Alemanha. Eu vou torcer para ele. Quando a gente falou sobre Parasita, a gente falou disso. A gente nunca pode se esquecer que é um projeto governamental. Tem dinheiro do governo. No K-pop, no Parasita, aqui no Round 6 também, né? Com apoio de grandes empresas, as maiores, Samsung da vida estão presentes ali o tempo todo, né? Então a gente nunca pode se esquecer do papel que o governo tem de importantíssimo, preponderante, fundamental na cultura de um país, principalmente quando existe esse tipo de filosofia, esse tipo de prática de incentivar para levar... Quando existe, né? Quando existe. Você ter um ministro da cultura imbecil que vai para um museu lá com uma arma falar que aquilo ali é cultura, né, gente? Então é isso. O resultado é esse aí. É isso aí. Então pronto. Toca pra Savassi. Toca pra Savassi.